Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu imagino que todo mundo sabe que tem um filme do Nicolas Cage no papel de Drácula, prestes a chegar aos cinemas, e aqui está a crítica sem spoiler de Renfield, Dando Sangue pelo Chefe. O filme é mais uma modernização da mitologia do vampiro mais conhecido de todos os tempos, em que Renfield, interpretado por Nicholas Hoult, é um corretor de imóveis que vendeu a sua alma pro diabo 100 anos atrás e se tornou um servo que passa por poucas e boas para cumprir as ordens mais absurdas do chefe mais narcisista de todos os tempos. Renfield limpa a casa, cuida das contas, faz compras, lava roupa e procura comida para ele. Porém, ele tem passado por uma crise de identidade, de moral, e em vez de ir atrás de vítimas inocentes, ele procura por bandidos ou pessoas ruins para se tornarem alimento para o Drácula. Mas o Drácula não anda muito feliz, ele prefere sangue de pessoas boas, como casais de namorados apaixonados, freiras ou um ônibus inteiro com chefes de torcida. Renfield, sem querer, acaba fazendo parte de um grupo de autoajuda de pessoas que passam por relacionamentos abusivos, entende o que está rolando entre ele e o seu chefe e começa a se esforçar para mudar a própria vida. E claro que não vai ser tão fácil quanto ele imagina. Vários atores interpretaram o ajudante do Drácula nos cinemas, com destaque para Tom Waits, Klaus Kinski e Jack Shephard, e agora é a vez de Nicholas Hoult brilhar, não como um coadjuvante, mas sim pela primeira vez como o personagem título do filme. É engraçado dizer que eu tinha a impressão que eu só conheci o trabalho do diretor Chris McKay com Guerra do Amanhã, aquele filme ruim, mais bom, com o Chris Pratt, em que a humanidade precisa viajar para o passado para descobrir a origem dos invasores alienígenas que eliminou praticamente todos os seres humanos do futuro. Como eu disse, não é um filme bom, mas é entretenimento de primeira linha que sabe deixar bem claro desde o início que tem que ser assistido com o cérebro desligado e que depois que termina pode ser deletado dele sem nenhuma culpa. Mas o que eu não sabia é que eu já conhecia o trabalho de McKay. Ele dirigiu 59 episódios de Robot Chicken, série da Adult Swim que eu gosto demais. E depois disso eu entendi perfeitamente como o Renfield funciona. É um filme irreverente, absurdo, com o método Robot Chicken de contar histórias e feito para assistir com o cérebro desligado o tempo todo, coisa que eu fiz instintivamente. A trama é uma viagem alucinante, divertida, incrível, sangrenta, a ponto de ser cartunesca, e que mistura a mitologia do vampiro com problemas modernos do ser humano. Nicholas Hoult é aquele ator que eu gosto bastante, que parece se dedicar mesmo quando os papéis são toscos, como o Fera no filme dos X-Men, ou o carinha zumbi do Meu Namorado é um Zumbi, ou emocionais como o Nux de Mad Max Estrada da Fúria. E em Renfield, mesmo sendo um filme exagerado, ele parece se divertir bastante interpretando um sujeito infeliz e inseguro. Awkwafina é uma comediante que não me faz rir, mas não tem como dizer que ela não sabe se virar com textos mal escritos. Ela rouba a cena em Shang-Chi e em Renfield ela dança miudinho para se livrar do clichê da policial certinha que tenta provar para todo mundo que tem a mesma importância do pai, que também era policial e morreu em serviço. E o Nicolas Cage, bem, ele é o bom e velho Nicolas Cage, que aqui se alimenta de entranhas e mergulha na figura imortalizada pelo sem número de atores que interpretaram o Príncipe das Trevas antes. Seu Drácula é visualmente inspirado nas mais antigas encarnações do personagem, usa cartola, capa e tem o rosto pálido e dentes afiadíssimos. Mas estamos falando de um Nicolas Cage empolgado e motivado com uma fúria e exagero que apenas ele poderia entregar. Vocês eu não sei, mas faz tempo que eu tenho dificuldades para encontrar uma boa comédia de ação que gasta baldes de sangue em cada cena e sem a menor vergonha de entregar um humor pastelão. A trama principal, a do sujeito tentando escapar do relacionamento tóxico que tem com seu chefe, é funcional e move o filme como um todo. O problema mesmo são as tramas paralelas, que se pararmos para pensar não chegam a lugar algum. Toda a trama sobre os criminosos é superficial e irrelevante, servem apenas como um meio para criar uma ameaça que nem é tão ameaçadora assim. E o lance da policial que enfrenta o sistema para fazer a coisa certa também não se sustenta se a gente parar para pensar em todo o histórico do personagem principal. Mas eu acho que o diretor e roteirista sabiam disso. Ryan Ridley, o roteirista, está acostumado a escrever roteiros para séries com no máximo meia hora. Ele escreveu uma dezena de episódios de Rick e Morty e 2 dezenas de episódios de Community, então encher linguiça me pareceu uma técnica para chegar num tempo bom para um filme de terror. Outra coisa legal são as referências aos filmes clássicos de terror da Universal, e eu compraria facilmente um filme com o Nicolas Cage sendo vampiro nos anos 30, em preto e branco. E o lance do Renfield participar de sessões de terapia em grupo para pessoas que passam por relacionamento tóxico está longe de ser apenas uma piada barata. É algo capaz de fazer o público refletir sobre os problemas de cada um de nós e faz lembrar que ninguém é obrigado a se humilhar para satisfazer qualquer outra pessoa. Dito isso tudo, eu me diverti muito
muito com Renfield, consciente da bobagem exagerada e com litros de sangue e pedaços de gente que eu tava vendo na tela. Quem me conhece sabe que eu não consigo desligar muito o crítico rabugento que tem dentro de mim, mas nesse caso foi o estudioso de vampiros rabugento que apareceu umas 2 ou 3 vezes para reclamar de alguns poderes dados ao Drácula que, sinceramente, eu não me lembro dele ter. A parte triste é que Renfield não vai conseguir se pagar, já que no final de semana de estreia fez apenas 10 milhões de dólares nas bilheterias em todo o mundo. É aquele filme que já nasceu morto, infelizmente, principalmente se a gente pensar que só em 2023, tanto Megan quanto Pânico 6 passaram dos 160 milhões de dólares, sem contar aquela porcaria do Urso do Pó Branco, que fez 85 milhões de dólares, e Batem a Porta, 55 milhões de dólares. Estima-se que Batem a Porta custou 20 milhões de dólares, Pânico 6 e o Urso do Pó Branco 35 cada, e Megan teve um orçamento que não passou dos 12 milhões de dólares, pois Renfield custou gigantescos 65 milhões de dólares, sendo que a maior parte deve ter ido para pagar os salários dos 3 atores principais. Para piorar, a classificação etária é para adultos e compete com Super Mario Bros, o filme, que está dominando as bilheterias e deve chegar no bilhão de dólares já no próximo final de semana. E concorre também com O Exorcista do Papa, outro filme de terror que eu tenho ouvido por aí que é ruim, mas que por ser terror mesmo, deve ter chamado mais a atenção dos fãs de terror do que uma comédia com Nicolas Cage. A verdade é que a Universal não tá com muita sorte para vender os seus monstros no cinema. Depois do fracasso do seu Dark Universe, com aquela porcaria que foi A Múmia com Tom Cruise, o estúdio decidiu repensar em como fazer dinheiro com as suas propriedades intelectuais e lançou O Homem Invisível, que custou 7 milhões de dólares e rendeu 140 e poderia ter feito mais se não fosse interrompido pela pandemia. Esse sucesso mostrou que valia a pena modernizar os seus monstros, sem se preocupar com a marvetização, aquela porcaria de lance de multiverso compartilhado, e trazer o Drácula de volta, seu personagem mais popular, parecia sim uma boa ideia. Com Nicolas Cage no papel principal, melhor ainda. Baseado numa ideia de Robert Kirkman, o cara que trouxe ao mundo a máquina de fazer dinheiro The Walking Dead, nossa, aí sim faria muito dinheiro, certeza. E com o roteirista de Rick e Morty, não tinha como dar errado. Mas é aquilo, né? Não tem como dizer que a Universal não sabia onde estava se metendo em um mês de abril cheio de lançamentos e enfrentando diretamente um clássico infantil. A gente nunca sabe quando um estúdio está sendo burro de propósito ou apenas burro mesmo. Pelo orçamento do filme, deveriam ter segurado a estreia para o Halloween, época do ano em que uma comédia de terror funcionaria muito melhor. Talvez o boca a boca ajude a melhorar as bilheterias, apesar da maioria dos críticos não estar curtindo o Renfield, que está com 59% no Rotten Tomatoes. O público está dando uma nota melhor, 81%. Mas é aquilo, se você não tá afim de ir ao cinema, assistir a um filme de videogame que vai abrir as portas do inferno das adaptações de jogos no cinema depois de atingir 1 bilhão de dólares, eu acho que é capaz que você se divirta com Renfield, dando sangue pelo chefe. Eu me diverti. O título brasileiro é que, pra variar, não ajuda muito. Nicolas Cage ainda é capaz de atrair público para o cinema ou seu poder de astro não existe mais? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curtiu o vídeo, espalhe nos grupos do WhatsApp. Com 2 cliques você ajuda demais a aumentar o alcance desse vídeo. E se você gosta do canal, contribua, manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor. É o público que mantém o canal vivo, se dependesse apenas do YouTube, ele nem existiria mais. Ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Quem é membro não se arrepende e isso eu posso garantir. E agora que você já se inscreveu, aproveita para assistir aos outros vídeos do canal.